a gente vai falar de diluição de soluções e de mistura. O foco é mistura sem reação. Com reação, a gente nem aborda. Mais tranquilo. Bom, primeiro então sobre diluições. Tem que tomar muito cuidado com o termo que aparece aqui, que é o termo diluição, né? Para não confundir ele com dissolução. O que é dissolução? É a mistura do soluto no solvente, tá? E diluição? Diluição é a adição de solvente. Então, você já tem uma solução pré-determinada, uma solução que já tem sua massa de soluto, o seu volume, a sua concentração, e a essa solução você adiciona mais solvente. Quando você adiciona mais solvente, você dilui a solução. Por quê? Porque a quantidade de soluto permanece constante. Ou seja, você não altera a quantidade de soluto. Né? Então, se naquela solução inicial você tinha certa quantidade, X concentração do soluto, essa concentração, com a adição de solvente, vai diminuir. Né? Então, quando você fala de uma solução concentrada e de uma solução diluída, né, a diferença entre elas é o volume de solução. Porque houve, né, a adição de solvente. Quando você adiciona solvente, o soluto, as partículas de soluto, né, elas vão ficar mais dispersas no sistema. Né? Então vai ter mais espaço entre as partículas de soluto, porque você aumentou a quantidade de solvente. Tá? Acontece muito, por exemplo, você tem uma solução super saturada, né, que é a saturada com corpo de fundo, e você adiciona mais solvente. Dependendo do coeficiente de solubilidade, de quanto de solvente você está adicionando, essa nova solução ela se torna saturada ou insaturada. Toda vez que você dilui, né, a sua solução ela passa a ter características mais estáveis, devido a essa quantidade, esse aumento de espaço. Né? É propício, né, pela adição do solvente. Tá? A relação que a gente faz aqui é uma relação bem simples, né? Que é o CV igual a CV. Esse CV igual a CV se refere à solução antes da diluição e depois da diluição. Tá? Então, o volume que vai aparecer ali, aquele volume linha, o V', vai ser o volume da solução final. É o volume que é a soma da quantidade de água que você tinha no início e de quanto de água você adicionou durante o processo. Tá? Além da concentração comum, vai aparecer também o MV, M', V', né? Se refere à concentração molar. É a mesma lógica. Né? Vocês podem perceber aí que todas as relações, elas dependem das equações, das funções de relação que a gente tinha nas soluções inicial e após a diluição. Tá? Aqui, o valor dos termos que aparecem antes da igualdade, né, eles têm que se relacionar com os termos que aparecem após. Se você tem certa concentração, por que você tem uma certa concentração específica? Porque depende da massa que você tem de soluto e do volume de solução. Né? Se você adiciona mais solvente, se você adiciona mais água, que é o que geralmente vai acontecer, a solução final ela vai se relacionar àquela quantidade de água, com a sua concentração e o volume que você tem após a diluição. Ok? Bom, um exemplo aí. Na preparação de 750 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 mol, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mol por litro, é necessário utilizar um volume da solução estoque expressa em ml igual a... cada exercício vai ter sua própria interpretação. Né? Aqui, o 750 ml, ele corresponde ao quê? Né? Ao volume final. Então, aqui a gente vai calcular, vai buscar o valor do volume inicial.
É a mesma coisa, é a mesma relação, não vai mudar muito. Então, nós temos o volume final, a molaridade inicial e a molaridade final. Então, é só pôr na função. Vai ficar o 18 vezes o volume que a gente busca e o 3 vezes 750 ml. Aqui a gente pode, se o exercício pedisse, né, a gente pode transferir, mudar o volume de ml para litro. Né? Aqui, como ele já pede o volume final em ml, não precisa se preocupar pelo fato de a molaridade ser dada em mol por litro. Né? Você pode fazer essa conta aí sem problema, como a relação que você vai encontrar. Lá no final vai cortar o mol por litro com o mol por litro, vai ficar a relação própria ao volume de água, o volume do solvente. Tá? Aí multiplicando e dividindo aí, chegamos aí em 125 ml. Né? Se a gente fizer uma relação entre 18 e 125 e 3 e 750, a gente consegue encontrar uma relação matemática. Uma relação entre os números. Eu tenho 18 para 125, né? Para 125. E o 3 para 750. Se a gente for relacionar esses dois valores, a primeira coisa que a gente observa é como se eles fossem invertidos, né? A relação entre esses números, né? Enquanto que no início, no final, na realidade, né? Nós tínhamos o 3 e 750, a concentração no início ela era maior, porém o volume era menor. Né? Então, essa relação daqui para cá, 18 por 3, dá o quê? Dá 6. Está correto isso? 3 vezes 6 é o 18, né? E se eu divido 750 por 125, vai dar quanto? Vai dar quanto? Só vou fazer na calculadora. Mas eu acho que já deu certo. Já. Na minha cabeça, pelo menos, faz sentido. Dá? Meia dúzia. Então, a gente tem um fator que relaciona a concentração com a diluição, com o volume de solução. Nesse caso aqui, o fator é 6. O que isso quer dizer? Inversamente proporcional. Esse Matheus é brilhante, esse cara. A relação que nós encontramos aqui é o meu volume, ele subiu 6 vezes. Né? E a minha concentração diminuiu quantas vezes? Proporcional ao número de diluições. Certo? Espero que vocês tenham entendido a minha lógica. A minha lógica matemática. Bom. Feliz. Bom, a segunda parte, mistura de soluções. Isso aqui é mais simples ainda. Né? Existem diversas... assim, eu tenho ensinado não, né? Porque aqui são relações matemáticas, é tipo uma regra de 3. Só que envolve misturas. Né? O curioso, eu estava até comentando esses dias com o pessoal do Supermédio, aqui não tem química, né? É por isso que chama físico-química, só tem matemática. A gente está relacionando, né, fatores e a gente percebe a importância disso na química como ciência. Porque a química só se torna, de fato, respeitada, cientificamente falando, lá no século XVIII, XVII, final de 17, não, 17 não, nem tanto, 18 para o 19, quando você põe matemática. Porque você consegue ponderar, né, as relações, as proporções, tanto lá na questão dos elementos, né, na formação das moléculas, quanto você pensa na físico-química toda, né, de termodinâmica, a essa parte da análise quantitativa de misturas, né, por aí vai. O que é uma mistura? O próprio termo já indica, né? A gente vai juntar sistemas diferentes, né? Aí você pode fazer com mesmos solutos, com mesmos solventes, você pode colocar solutos diferentes, é a mesma coisa, só que você vai ter que fazer a concentração de cada um.
Geralmente, quando são solutos diferentes, quando é soluto igual, é só somar a massa dos solutos. Foi embora, calcula a concentração da solução final, que é o que basicamente está nesse slide aqui. Né? Quando você tem solutos diferentes, você vai ter dois solutos dissolvidos no mesmo solvente. Né? Então, você calcula a concentração dos dois solutos. Você tem a relação em massa do soluto A do soluto B, né? E o solvente geralmente vai ser o mesmo. Né? O exercício não vai te sacanear tanto assim. Se o solvente é o mesmo, a concentração das duas substâncias depende do solvente. Né? É estranho falar solvente, parece que eu estou falando sorvete, não sorvete. Bom, a mistura sem reação química de solutos iguais, ela se dá dessa maneira. Ele vai te dar uma solução 1, ele vai te dar uma solução 2. E essas soluções têm massa de soluto, tem volume de solução, você consegue calcular a concentração. Aqui fica fácil, né? É 30 gramas por litro e 50 gramas por litro, né? Porque você tem 30 gramas de massa para 1 litro de solução, e na solução 2, 50 gramas para 1 litro. Quando você junta os dois sistemas, quando você junta as duas soluções, a massa dos solutos, como é o mesmo soluto, né? Vai ser a soma da massa de soluto que você vai ter na solução final. E a soma dos volumes também vai corresponder ao volume da solução final. 80 gramas por 2. Você consegue calcular a concentração dessa solução, né? Da solução final. 80 dividido por 2, 40 gramas por litro. Só que tem alguns exercícios que ele vai talvez te pedir algumas outras informações, ele vai te apresentar as informações de um jeito diferente, né? Aí eu apresento a função, né? A fórmula. Eu não gosto de falar fórmula. Uma coisa muito... Enfim. A função que a gente utiliza para cálculo da mistura de soluções, né? É o CFVF, que seria uma concentração e o volume da solução final, igual a concentração e volume da solução 1 e concentração e volume da solução 2. Mesma coisa para volume, para concentração molar. Mesma bosta. A massa, concentração, volume, número de mols, concentração molar. Tá? Aqui. Foram misturadas 2 amostras de soluções aquosas de hidróxido de rubídio. Uma de volume 400 ml e 0,25 mol. E a outra de volume 250 ml e 0,60 mol. Qual será o valor da molaridade da solução resultante, aproximadamente? Primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo para os exercícios de soluções de forma geral, anotem os dados. Anotem as informações, para você não confundir. Tá? Isso é válido para a física, para a matemática. Essa parte aqui, como tem muitas informações, às vezes ele dá vários valores. Né? Para não confundir, é bom que anote. Bom, as informações das soluções 1 e 2, né? O volume da solução final é 400 mais 250 ml, dá 650 ml. Né? Aí, como ele pede a molaridade, ou seja, a concentração molar ela é dada em mol por litro, né? Na resolução aqui, eu converti o valor de ml para litro. É só dividir por 1000. Né? Todos estão cientes disso. Aí multiplica aí o 0,25 vezes 0,4, que é o volume inicial. O 0,60, o 0,6 vezes 0,25, que é o volume da solução 2. E, no final, lá, o volume total 0,650 ou 0,65. Tá? Aí soma, multiplica, divide, subtrai e faz tudo quanto aí. Dá 0,38 molar. Beleza? Essa é a concentração da solução final. Tá? Aqui, para a gente fazer aquela relação que a gente fez lá na diluição, vai ficar um pouco mais chato. Mas existe uma lógica por trás também. Porque a concentração da solução final depende do volume da solução final. E a gente consegue relacionar esses valores, né, com as características das soluções 1 e 2. Aqui, eu tenho 2 soluções. Né? Uma 0,25 400 ml e uma 250 0,6. Se eu perguntasse para vocês qual das 2 soluções é a mais concentrada, o que vocês diriam?
Volta lá nos valores, professor. Tá, eu já estou anotando eles aqui para a gente. É 400 ml, 0,25 mol e a outra 0,25 ml, 250 ml, né? Acho que é 0,6. E a solução final ficou 0,75, 0,38 molar. As informações são essas. A solução 1, ela tem essa característica, volume de 0,4 litros e a concentração molar 0,25 mol. A solução 2, nós temos o volume de 0,25 ml e a concentração de 0,60. Nessas duas, qual delas é a mais concentrada? A 2, Por quê? porque ela tem mais mol por litro que a primeira. A concentração molar é maior. Só que a informação mais importante, além disso, é o volume. O volume dela é um pouco menor que o da solução 1. Então, quanto Entendi. menor for o volume e mais concentrado, é o mesmo se eu tivesse, por exemplo, duas soluções, 0,4 litros e 2 mol. E uma outra 0,4 também, só que 3 mol. A mais concentrada é a que tem a maior concentração, porque o volume é o mesmo, né? Quando você tiver volumes diferentes, né, avalia primeiro o volume e de cabeça você consegue perceber que de todo jeito a segunda é mais concentrada, né? E das três, aí já fica mais difícil, da final, para a gente poder relacionar ela com as outras, né? Tudo bem que o volume é maior, né? Mas se a gente observar o que eu gostaria de falar mais especificamente, a concentração molar, ele está entre 0,25 e 0,60. Eu não vou falar que é uma média, né? Que dá 85, a média seria tipo 42, 42,5, né? Mas é um valor médio entre 0,25 e 0,60. Certo? Mas é aquilo que eu falei no início, né? Aqui a gente não diluiu, né? Aqui a gente só alterou o volume e essa alteração de volume se deu porque a gente somou volumes anteriores, né? E essa soma desses volumes fez também com que a gente somasse as massas, né? O que vai, obviamente, alterar a concentração. Mas os valores, né, eles são proporcionais, eles são equivalentes. Bom, era isso para hoje, meus queridos. Era somente... Pode falar. Aí a 2 continua sendo mais concentrada, não é? Sim, sim. Porque o volume era menor, né? Porque quando você misturou a solução 1 com a 2 também, você diluiu a segunda, né? Sim. Você aumentou a concentração da primeira, mas diluiu a segunda. Mas a gente acaba... E ainda diminuiu a molaridade. A gente não aborda muito essa lógica aqui para não confundir também. Mas a informação geral é essa, né? A segunda é a mais concentrada devido ao volume baixo e a concentração molar alta. Ok. Gente, se vocês quiserem começar a fazer os exercícios aí, a gente ainda tem 20 minutos, eu fico à disposição aqui. Tá? Professora, eu tô com uma dúvida. Lá na primeira parte dos exercícios, era para fazer com a fórmula de concentração comum. É aquele Só que eu você não me li. mandou ou não? Não lembro. Não, é da semana